Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 23. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E Emmanuel vem comentar na lição 104 do livro Vinha de Luz, nos mesmos pratos. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima quanto à inquietação e à revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Gente, essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem assim, eu me lembro, em primeiro lugar, de um dos presidentes norte-americanos, eu não vou lembrar agora se foi o Abraham Lincoln, acho que foi o Abraham Lincoln, ele falava assim, quando você identifica uma pessoa que se declara seu inimigo, você deve andar do lado dele o tempo todo. Primeiro, porque a única maneira de você acabar com o inimigo é tornando o seu amigo. E segundo, porque você andando com ele o tempo todo, você pode prever ou antever, né, os passos que ele vai dar na intenção de te prejudicar. E você pode, né, se preparar para eles também. Mas quando a gente vê assim, a lição de hoje, tem algumas informações que ele traz aqui para a gente. Primeiro, ele vem dizer para a gente que normalmente as maiores traições, é claro, elas não vão vir daqueles grupos que se declaram nosso inimigo ou que acabam professando correntes diferentes, não tem afinidade com você. Normalmente as maiores traições vão vir daqueles que estão convivendo com a gente no mesmo prato, na intimidade do lar, na intimidade do seu trabalho, na intimidade dos círculos mais íntimos. Isso aí é um fato, né, que a gente tem que aprender a conviver com isso. Logo em seguida ele também vem falar de uma informação, que ele fala assim, eu me lembro agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando vai falar no texto 9, a ingratidão dos filhos. Santo Agostinho faz a seguinte informação, ele fala assim, traz pra gente que tem muitos espíritos que antes de virem para cá por corpo físico, eles sabem que eles vão passar pela prova da miséria, a prova da dificuldade material, e que eles vêm cheios de coragens, mas são muitos que se curvam quando as provas são aquelas provas que mexem com o nosso coração. As provas de você encontrar uma pessoa ingrata, de você encontrar uma pessoa que te traiu, falam que essas provas são muito mais dolorosas, muito mais complicadas até mesmo do que a prova da miséria que muitos irmãos nossos se encontram. E realmente, gente, isso é fato, não tem jeito, né? Aquelas pessoas que você mais confia, aliás, quando a gente para estudar Joana de Ângeles, ela vai falar pra gente o seguinte, né? Dentro do trabalho de psicologia profunda dela, ela fala pra gente assim, ó, o ódio é o amor que adoeceu. Então, não existe ódio que não parta do amor. Pode até não ser o amor por aquela pessoa, por exemplo. Eu vou passar a, entre aspas, odiar alguém que eu não conhecia, mas que matou o meu filho. Mas o meu amor pelo meu filho adoeceu e se transformando em ódio por aquela pessoa que tirou a vida do meu filho. Mas normalmente o que ela vem dizer para a gente poder adquirir o máximo, pegar o máximo desse ensinamento, né? Que ela vem falar, ódio é
ao amor que adoeceu. Se ódio de verdade partiu de uma relação de amor. E essa relação de amor ela foi tocada pela traição, pela ingratidão, pela decepção e se transformou em ódio. E de maneira que ele vem trazer a informação para a gente de que, olha, Jesus já estava aqui, ó, sabendo o que estava acontecendo previamente. Ele deu provas disso durante aquilo que a gente conhece como última ceia, quando ele fala que um de nós aqui, né, um dos que estão aqui comigo há de me trair. Ele sabia quem era, né? E ele mesmo assim, ele agiu da maneira amorosa o tempo todo dando oportunidade para a pessoa de ver se era aquilo mesmo que ela queria fazer ou não, e até mesmo depois dela ter feito também, de não criticar, né, não ter essa postura. É interessante que ele vem falar aqui, ó, não obstante o respeito que devemos a Judas redimido. A gente vai tecer umas palavras sobre isso também. Aqui, quando a gente estuda a doutrina espírita, principalmente, a doutrina espírita ela vem mostrar pra gente que todo mundo é criado simples e ignorante, todo mundo vai chegar no progresso querendo ou não querendo. Você ficar estacionado, você mergulha em dores profundas que vão o tempo todo estar mobilizando o espírito para caminhar para frente. E não é pra gente admitido, de forma alguma, que o Judas, pelo fato de ter traído Cristo, ele seja lançado num inferno eterno e que não tenha mais remissão. Não existe isso, porque até o nosso próprio conceito aqui hoje, o amor que a gente tem como pai e como mãe, a gente não faria nunca isso com o filho, principalmente um Deus de amor não poderia fazer isso com o filho. Então quando ele fala Judas redimido, ele está falando assim, de um Judas que já se arrependeu e de um Judas que sofreu as consequências daquilo que ele praticou, mas de alguma maneira reparou o mal que ele já fez. E, gente, que independente das histórias que são contadas em alguns doutrinadores espíritas ou não, a primeira coisa, arrependimento já teve imediato, quando a gente vai ver a história de Judas. Né? Porque Judas, se a gente parar para estudar a história de Judas, ele era o mais politizado, ele era contrário àquilo tudo que estava acontecendo, aquela exploração toda que estava acontecendo do povo na época. E quando ele viu o magnetismo de Jesus secando a figueira, um pouco antes, ele falou, pera aí, se Jesus teve esse poder de secar a figueira, o que ele não fará com os nossos inimigos? Então ele tentou provocar esse contato de Jesus, Jesus sendo preso pelos inimigos, achando que Jesus pudesse fazer o que fez com a figueira, também com os inimigos. E na verdade Jesus não fez aquilo, deu a prova de amor até o final, perdoa meu pai porque eles não sabem o que fazem, vira para o ladrão e fala, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo, aquele episódio todo que a gente já conhece. Quando Judas vê aquilo, primeira etapa, o arrependimento. O arrependimento foi tanto que ele, inclusive, ele se suicidou. Ele colocou a forca no pescoço. Né? E aí a gente não tem, claro, na narrativa dos evangelhos, o que veio acontecer depois. Mas a gente não consegue imaginar um espírito que fique 2000 anos, né, mergulhado nisso, sem tomar iniciativa ou ser, pelo menos, colocado por Deus em condições de estar buscando reparar o mal que fez. Ainda mais, ele já teve o primeiro passo, que foi o passo mais importante, né, um dos passos mais importantes, arrependimento. Na doutrina espírita a gente estuda que são 3 passos, arrependimento, a expiação durante um tempo, até reparar o mal que fez. E reparar o mal você repara dando provas, né, da sua conversão, da sua modificação de postura, de conduta, e ao mesmo tempo procurando fazer o bem àqueles que você fez o mal um dia. Então ó, a gente vai ter relatos sim, dentro de alguns oradores espíritas e alguns autores espíritas, de que Judas já reencarnou. A gente não vai entrar aqui nesse mérito, né, porque o objetivo da doutrina espírita não é esse. O objetivo da doutrina espírita é dizer, ó, todos têm chance, todos sigamos para frente. Mas ele vem colocar aqui para a gente no parágrafo final, olha só, nas linhas do trabalho cristão não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, mas considerando-se, porém, que as maiores angústias não vão proceder de círculos adversos, não. Vão vir daquele filho que foi ingrato, vão vir do relacionamento, às vezes, de marido e mulher, vai ser desse jeito. Mas ele bota aqui, ó, de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores, mas sim daqueles que se alimentam conosco. Então, ó, mensagem final para a gente. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor
nos grandes dias, perdoando, seguindo em frente. Eles não sabem o que fazem, é melhor sofrer uma injustiça do que cometer outra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.